Bom, a força magnética é também conhecida como força de Lorentz. Então a gente vai estudar um pouquinho como que ela acontece, né? Bom, esse é o tipo de força magnética que age sobre cargas elétricas em movimento. Então aqui nós temos uma representação, ok, com dois polos do ímã. Então eu tenho de um lado o polo norte, desse lado de cá eu tenho o polo norte, e do outro lado eu tenho o polo sul. O que vai acontecer aqui? Nessa configuração nós vamos ter o campo magnético, ok? Ele se estabelece, é um campo paralelo, representado aqui por essas setas em verde, ok? Então o campo magnético vai do norte para o sul. Então estabelece as linhas do campo magnético aqui, representado pela letra B maiúscula. Então esse B aqui é a representação do campo magnético. Bom, para que haja força, a força magnética, então uma carga representada aqui pela letra Q, essa carga aqui, tá, ela é lançada nesse campo magnético com velocidade V, aqui representada por essa linha verde mais clara. Então veja bem, você tem aqui o campo orientado de norte para sul. Você tem uma velocidade, a carga sendo lançada com velocidade para cá, ok, representada por essa seta aqui. E nessa configuração vai surgir então uma força magnética, e essa força magnética ela é perpendicular, escolhi a cor aqui, ela é perpendicular, então vou representar aqui, é perpendicular, olha lá, perpendicular ao plano formado pela linha do campo e da velocidade. Então veja, perpendicular. Essa forma de estabelecer, né, o sentido e a direção da força é conhecida como regra da mão esquerda, ok? Como é que a gente utiliza essa regra? É muito simples. Então, fazendo comparativo com o gráfico colocado aqui ao lado, eu tenho primeiro o meu dedo aqui indicador representando a direção e o sentido do campo. Então aqui eu tenho o campo magnético, é um vetor para lá, ok. O meu dedo aqui indicador, esse dedo indicador, ele representa a direção e o sentido. O dedo médio, desculpa, o dedo médio representa a direção e o sentido da velocidade, o vetor velocidade. E o polegar que está para cima, o polegar aqui está representando então a direção e o sentido da força magnética, ok? Então é isso. Para aplicar a força, identificar a força, eu preciso colocar a mão esquerda com esses três dedos, né? O polegar, o indicador e o médio, cada um indicando, né, a respectiva direção e sentido, né, das variáveis que estão envolvidas aqui. Quer dizer que se eu tiver a velocidade e tiver
o campo, eu consigo estabelecer a direção e o sentido da força, ok? E essa regra, ela está funcionando, né, para cargas positivas. Então, quando o meu Q é positivo, ok? Quando o meu Q é positivo, vai funcionar dessa maneira que a gente falou aqui. Agora, se o meu Q, se a minha carga for negativa, aí eu tenho que inverter o sentido da minha força. Quer dizer que se eu tiver com uma carga negativa aqui, a força vai ter a mesma direção, só que o sentido já não vai ser esse, já seria o sentido invertido, seria para baixo aqui. Essa seria, para minha força, seria aqui, né? Se a minha carga fosse então negativa, é só inverter, ok? O sentido, mesma direção, mas o sentido é inverso.